Pessoal, tudo bem? A lista de algoritmo ela é um pouco parecida, na verdade a estrutura, né, a lógica, melhor dizendo, para desenvolver essa lista é a mesma. A gente cria uma pastinha e nessa pastinha nós configuramos os parâmetros. Esses parâmetros são responsáveis por exibir aqui a nossa lista de algoritmo. Coloquei só um como exemplo, mas vejam que ele segue o mesmo padrão que nós tínhamos na lista de figuras, tá? Se eu olhar a lista de figuras, eu tenho aqui figura 1 e o nome da figura. Mesma coisa aqui, eu tenho o algoritmo, o número do algoritmo, ou seja, a ordem que ele aparece aqui no texto, e aqui eu tenho o nome daquele algoritmo, no caso é a esperança matemática e está na página 31, ok? Aqui, ó, se for necessário customizar, por exemplo, não quero colocar o nome algoritmo, de repente eu quero colocar o nome código ou alguma outra coisa, apesar de que a gente deveria para o código desenvolver, ou se tiver alguma outra lista específica que você queira trabalhar, aí você tem que criar um novo ambiente, né? Que foge no caso, esse processo foge no caso do escopo aqui dos vídeos que eu estou gravando para vocês. Mas, se for necessário, aí vocês têm que buscar na internet como criar um novo ambiente para listas, tá? Mas enfim, esse nome algoritmo eu defini ele aqui, tá? Reparem que o tracinho que vem aqui, agora é diferente, ó. Ele está aqui do lado, ó. Tá? Então eu tenho esse 1, tem que colocar, que ele começa do 1 e depois ele vai contando, tá? E diferente do que eu tinha aqui na lista de figuras. Olha só, eu colocava esse nome, né, em space aqui para de um lado e do outro. Posso colocar aqui também, mas nesse caso, do jeito que eu formatei, é desnecessário, tá? Porque ali é só para centralizar. Então aqui tem algumas configurações que são próprias para listas de algoritmo, tá? Eu deixo aqui no final esse comando e acabou. E aí é só inserir o algoritmo que você deseja. Cliquei aqui para ir para o algoritmo. No caso é esse aqui, ó. Então ele pegou exatamente esse nome que está aqui, ó, Esperança, e colocou lá na minha lista. Se eu clicar aqui, eu vejo exatamente onde esse algoritmo está no meu arquivo, no caso, de novo, no nosso capítulo de exemplos, tá? E ele está aqui, ó, pseudocódigo, tá? Então eu coloquei ele aqui, ó, como um input. Você fala, poxa, mas cadê ele aqui? Não, você lembra que eu falei? Para criar arquivos aqui separados para você poder ter uma leitura melhor do seu material. Isso aqui está aqui, ó. Quer ver o algoritmo? Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil. Aqui, ó, exemplo de algoritmo. É esse aqui, ó. Se eu clico aqui, ó, vai me abrir o código. Então foi esse código que eu construí. O próximo algoritmo que você fizer, qual é a sugestão? Que você crie um nome próprio para aquele algoritmo. Por exemplo, aqui eu poderia ter chamado de Esperança, que faria mais sentido, né? E aí eu crio o outro e aí eu vou colocando. Pessoal, para quem vai trabalhar na parte de produção, apesar de a gente falar pesquisa científica, a gente também trabalha muito por demanda, né? Isso é mão na roda, porque esse algoritmo aqui, por exemplo, eu posso pegar do jeito que está aqui e já colocar em outro trabalho que eu esteja fazendo, tá? Prontinho, bonitinho, né? Imagine você que vai dar aula, né? Tem que preparar materiais aí para palestras e tudo mais. Você pega esse código aqui pronto, tá? Esse arquivo, se quiser baixa ele e já sobe lá no outro que você tem, no outro template, ou você copia ele para lá e aí você simplesmente faz a referência. Então você já vai meio que estruturando o seu material de uma forma que depois você pode reutilizá-lo, tá bom? Até mais!